Bom, pessoal, continuando aí a nossa caminhada por Bordeaux, nós já falamos aí um pouco do Médoc, os vinhos de margem esquerda, falamos um pouco de Saint-Émilion e Pomerol, os vinhos de margem direita, e hoje nós vamos falar de uma outra sub-região importante de Bordeaux, que também se situa na margem esquerda, chamada de Grave. Tá? Então, olhando aqui o nosso mapinha, esta região toda aqui se chama Grave. Perto da cidade de Bordeaux, você tem uma outra sub-região aqui importante, que seria o filé mignon da região de Grave, que se chama Pessac-Lognan e que tem uma apelação própria para vinhos. Muito bem. Em relação ao Médoc, Grave tem um clima um pouco mais quente e também uma topografia um pouquinho mais acentuada, já que no Médoc praticamente você tem uma planície. E essa topografia um pouco mais acentuada vai ter uma exposição solar melhor para a vinha, principalmente no período de maturação, e isso vai dar uma certa precocidade na colheita. O próprio nome Grave, que em francês quer dizer pedra, a gente pode já supor que o solo também é bastante pedregoso, embora você tenha um pouquinho mais de porcentagem de areia em relação ao argila, calcário. E isso dá também uma certa leveza no vinho. Então, se a gente comparar, por exemplo, os tintos de Grave com os tintos do Médoc, a gente vai perceber que os tintos de Grave são mais abertos aromaticamente e ele costuma ter uma textura em boca um pouco mais sedosa. Essas são as diferenças principais. Por conta dessa diferença aí de clima, de topografia, um pouquinho do solo, no corte bordalês de Grave você tem ainda a predominância da Cabernet Sauvignon, mas também uma porcentagem maior de Merlot, o que dá evidentemente essa precocidade, essa maciez em boca. Ali também existe em Grave uma última classificação de Bordeaux, das que a gente comentou até agora, que é uma classificação bastante tradicional, assim como a classificação de 1855. Ela foi criada em 1953, foi revisada em 1959 e daí por diante ficou imutável. Ela classifica dentro de Pessac-Lognan, como eu já disse, uma região muito próxima da cidade de Bordeaux. Ela classifica 16 chateaus de alta categoria, sendo que 6 deles fazem vinhos tintos e brancos, que são classificados. E os outros 10, alguns fazem só tinto e outros fazem só branco. Então, dentro dessa classificação, você tem vinhos importantes, conhecidos aí do público em geral. Por exemplo, o Chateau Aubryon, o Chateau La Mission, o Chateau Pape Clément, são tintos de alta categoria, sendo que o Aubryon ele participa tanto da classificação de 1855 como também da classificação de Pessac-Lognan, que é chamada de Cru Classé. Né? Aliás, o Aubryon foi o primeiro grande tinto de toda a região de Bordeaux, principalmente da margem esquerda, e ele, de certa maneira, foi inspiração para os tintos do Médoc, né? Porque essa região, posteriormente ao sucesso do Aubryon, depois que ela foi então drenada e surgiram outros chateaus ali importantes. No próximo artigo a gente vai falar um pouquinho mais aí da região
e da classificação dos vinhos, e falar sobretudo dos vinhos brancos, né, que até agora a gente falou basicamente de vinhos tintos, e nessa região se concentram também os grandes brancos de Bordeaux. Então até mais e um abraço.